não tem a visão do que o conjunto acabou de cantar. Eu sou a semente do sangue. Eu estava dizendo à minha irmã, não tem hino que eu nem canto. Eu disse a minha irmã, não tem hino que eu não preste atenção à letra, porque a partir do momento que eu estou cantando, eu estou me comprometendo com a palavra de Deus. E se aqui fora você não tem a sede do Evangelho, pode ficar ciente que dentro dos presídios, Jesus está preparando lá dentro um batalhão de homens, de mulheres corajosas, de homem valente, para quando sair fazer parte do exército de Cristo. Porque da mesma forma que Satanás usavam como arma na mão dele, Jesus tem preparado pessoas lá dentro como batalhão para salvar vidas aqui. Eu sou uma, meu esposo é outro, tem tanta gente aqui que já foi. Estamos aqui falando do amor de Deus, porque a palavra de Deus, ela não pode parar em hipótese nenhuma. Fala de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo. Tem uma vizinha minha, você bem rapidinho aqui. Tem uma amiga minha, é minha amiga. Para me dizer que é amiga, porque ela é minha amiga. Só que nós estamos em rumos diferentes. Né? Jesus nos separou há 25 anos de idade. Ela é no meio desse negócio aí de facção e lá vai. Mas o que Jesus faz? Jesus pega botar a mulher para correr e caminhar comigo. Caminhar na praia. Gosta de caminhar, gosta de correr. E eu sei entender porque foi que ela está comigo. Que toda vez eu chamava ela sem querer vir, sem querer vir. A do que eu vou fazer um negócio com ela. Disse, mulher, se tu emagrecer. Eu disse para ela, toda vida convidou ela para ir para a minha congregação. Ela diz, Deus me livre. Eu não vou nunca, depois eu vou fazer um negócio com ela. Eu disse, mulher, o negócio é o seguinte, tá? Se tu emagrecer, que eu sei que tu vai emagrecer, você vai para a minha congregação. Ela disse, pois está certo, eu vou. Eu, Jesus, faça com que essa mulher fique magra. Sabe por quê, irmãos? Porque ela é minha amiga. E aonde eu vou, eu quero que ela vá. E eu creio que Deus tem um propósito na vida daquela mulher. Então, use as estratégias que Deus lhe dá nessa noite. E ganhe aquela pessoa que você vai para Jesus. Tá certo? Deus é fiel. Vamos abrir aí o livro de Jonas, no capítulo 1, do 1 ao 8. Aí quando chegar no 8, a gente vai repetir. Não fuja do seu chamado não, viu? Desde que eu aceitei Jesus em 99. Sempre gostei de estar no meio das mulheres, quando ia ali para o Onofre Lopes evangelizando, e quando me batizei nas águas, a primeira coisa que eu fiz foi para a comissão de visita. E até hoje faço parte da comissão de visita, que eu trabalho bom. Eu digo, meu Deus, Jesus, o que é que o Senhor quer comigo no trabalho dentro da igreja? Porque eu gosto muito do trabalho externo. É bom demais estar viajando, é bom demais estar fazendo algo. Eu tenho uma viagem agora em julho, para ir passar 3 dias em Mossoró, mas eu minha filha para ganhar neném, eu tive que cancelar, mas vá, faço filho de Jesus. Amém? Todos abriram? Amém? Vamos lá. O título é O Chamado e a Fuga de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Um bem minúsculo, viu? E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia no profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormiu? Levanta-te,
Clama ao teu Deus. Talvez assim eles lembrem de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vamos repetir o versículo 8, toda a igreja? Então disseram-lhe: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém. Que palavra forte, irmão. Esse versículo 8. Desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que ocupação é tua? Glória a Deus. Faça uma reflexão, aleluia, nessa noite. Nosso irmão Wildo ali, promotor de missões ali do Farol, ele vai fazer a oração de agradecimento, a palavra do Senhor, e depois nossa irmã Simone vem louvar para recolher um dízimo de oferta, certo? Em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Como a irmã Adriana falou há pouco tempo, Deus pega aquele que ninguém dá nada, que está lá dentro do cativeiro, e bota aqui para se sentar no meio dos príncipes. Aleluia! Irmão, o setor lá em cima de Mãe Luísa, quero dizer para os irmãos, que todos que estão na frente do trabalho, do DEPEN, todos eles são ex-traficantes, ex-maconheiro, ex-drogado. Vou fazer lá em cima, aí dentro então do trabalho vai essas pessoas, para a sociedade, não tinha mais gente. É verdade. Mas tem um que dá gente, que é Jesus de Nazaré. Eles começam lá para cá. E eu um motivo de muita alegria de estar na frente desse trabalho, com muito amor, com muito carinho. Eu estou na frente do trabalho ali de Farol 1. Essa promessa já foi para mim lá quando eu estava trabalhando lá no campo da arena. Um certo dia um senhor lá me viu, chegou para mim falando em línguas e dizia: tenho grandes coisas na tua vida. Glória! Saia do meio dos caminhos. Estou te preparando uma cadeira do ministério. Quem vai te botar lá sou eu, não o homem. E ali, meu irmão, eu só fazia chorar e dar glória a Deus. Aleluia! Enquanto Deus fala, Ele cumpre. E hoje estou ali no Farol 1, na frente desse trabalho, uma benção. É muito árduo, mas estamos ali, Deus dando força para nós continuar e perseverar no trabalho do Senhor. Vamos orar. Senhor, grande Deus, Pai querido Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, de estar aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Pai, por cada um que chegou aqui nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão que chegou aqui nesta noite, abençoa aqueles que não puderam vir, por algum motivo, Senhor. Chega, Senhor, dando-nos força, para nós continuar nesse caminho, Senhor. Chega, Senhor, abençoando os dízimos e as ofertas, Pai, que os irmãos vão recolher. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu faz nas nossas vidas, Pai. Continua nesta noite, usando o Teu Filho, Senhor, grandemente para nós, Senhor, com a Tua palavra, Pai. E já te agradeço, todos dizem. Amém. Pode. Não tem problema. Está tomando a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar pela segunda noite aqui no Simpósio de Ações. Agradecemos a Deus que só Ele me faz tudo isso.
Deus. Com ele no barco, não tem tempestade que possa afundar o seu barco. Ele é nosso capitão, é ele que faz, que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é grande. Irmão, eu quero apresentar o nosso irmão que está nos visitando hoje. Eu quero fazer uma apresentação geral. Aqueles que estão nos convidando, estão nos visitando do setor 15, de Petrópolis, de Farol 1, Farol 2, Bete Shalom, de Liberdade, glória a Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos, em nome de Jesus. Quero também apresentar nossa, como eu falei aqui, a nossa irmã que fez a leitura da palavra, nossa irmã Adriana, vice-promotora de missões da Petrópolis. Que critério, irmão? Glória a Deus. Ela e seu esposo Pedro, que tomarem conta da dimissão daquela igreja. Obrigado. Conosco nessa noite. Glória a Deus. Bete Shalom. Tem mais alguém? Bete Shalom. Bete Shalom. Promotores, Bete Shalom Nilson. Promotor, irmão Nilson. Isso. Irmão, depois vem para cá. Mas senta aqui conosco. Viu? Sei que você é humilde, presbítero, mas essa humildade que é peculiar da sua pessoa, mas venha fazer parte aqui da bancada, tá certo? Então, se a igreja está alegre com a presença dos nossos irmãos, vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode melhorar. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também quero dar outra oportunidade ao nosso irmão ali que veio de Mãe Luísa, né? Eles vão ter outra oportunidade de louvar o Senhor em nome de Jesus. Livre por Cristo, com mais uma oportunidade, tá certo? Glória a Deus. E vamos já para ouvir a palavra do Senhor, tá certo? Depois do conjunto nós já iremos passar para o missionário Daniel para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Vive por Cristo, pode. Aleluia. Bendito. Irmão Fabiano, irmão, me perdoe, promotor de missões ali de Liberdade. Vamos também vai saudar, vai dar um bem-vindo só para você, viu? Fique de pé aí para a igreja conhecer, tá certo? Se a igreja está feliz com o nosso irmão Fabiano, vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Foi só para você, viu? Glória a Deus. Vive por Cristo com a oportunidade. Glória a Deus. Mais uma vez louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Vamos glorificar o nome do Senhor com o hino da colheita. Aleluia! Hoje agora foi o dia global da evangelização. Estamos, como disse o pastor Martino, na colheita. Vamos colher muitas almas para o reino do Senhor. Aleluia! As duas podem, vamos todos proclamar. Vamos proclamar em todo o povo liberdade. Jesus ressuscitou e restaurar. A colheita chegou. A igreja de todo estado proclamando Salvador. E muitas almas serão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja de todo estado proclamando Salvador. E muitas almas serão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Cidades dos distritos igualados, assentamentos e dos campos populares, criança jovem que habita em fronteira, e é a terra e é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou, a igreja de todo estado
muita alegria, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, exaltamos o nome de Jesus, por estarmos aqui, irmãos, nesse segundo dia, desse pós de missões, a bênção para a nossa edificação. Coisa boa, irmãos, é a gente sentar para ouvir, né, irmãos? A gente senta para ouvir, a gente aprende, glória a Deus, para depois a gente ir para o campo missionário, né? Glória a Deus. Ninguém vai ao campo missionário despreparado, irmãos. A gente tem que ir para o campo preparado, né? Glória a Deus, porque nós não sabemos o que nós iremos enfrentar. E coisa boa a gente ouvir aqueles que têm algo para nos passar, né? Que tem uma bagagem, que já conhece, que está ali. Glória a Deus, é muito bom. Então nós louvamos a Deus, irmãos, por este trabalho. Eu quero também dizer que o nosso pastor Haroldo não pode estar conosco hoje, tem algumas atividades, né? Sabe, a vida pastoral, ainda mais que quem é coordenador do setor não é fácil, reuniões e algumas oportunidades para se estar em vários cultos, em vários momentos, mas nós louvamos a Deus, né? Pela vida do nosso pastor. Nós estamos aqui todos reunidos com esse só propósito para ouvir, né, os ensinamentos nesta noite. E aí nós vamos ficar de pé, nós vamos orar pelo missionário Daniel, glória a Deus, que gentilmente aceitou o convite, né, irmãos? Pelo irmão Anivaldo, aqui cuida bem, para estar realizando esse primeiro simpósio. Mas antes da gente orar pelo irmão Daniel, eu quero deixar um versículo da Bíblia, glória a Jesus, que se encontra no livro, é para a igreja, é para mim também, que se encontra em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 39, que disse assim o Jesus para aquele demoniado gadareno: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Nós temos que anunciar, né, irmãos? E o seu testemunho faz parte também dessa pregação, né? Glória a Deus. Então nós vamos orar pelo irmão Daniel, o missionário Daniel, que está nesse momento vindo aqui à tribuna. E eu convido todos os irmãos para orar em nome de Jesus. Soberano e grandioso Deus, nós queremos te agradecer, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, neste segundo dia, Senhor, neste último dia, Senhor, para estarmos aqui para aprender mais, Senhor, da tua palavra. Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de trabalhar neste lugar. O Senhor tem a liberdade de trabalhar nesse recinto, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abra, Senhor, a porta da palavra sobre o teu servo, Senhor. Que ele possa, Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, nos ensinar, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, nós te agradecemos. E quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, com alegria e saúde da igreja, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos vocês estão alegres de poder estar na casa do Senhor nesta noite? O salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos que estão aqui nesta noite, que estiveram ontem aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Dizer que metade estava e metade não estava. Amém? O irmão Anivaldo nos deu a liberdade de louvar, de usar o tempo aqui. E eu queria começar louvando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem um corinho. Eu louvava muito quando
na minha juventude ainda, quando eu era solteiro, a gente sempre louvava ele, era uma bênção. E hoje eu estava me lembrando desse corinho, eu queria louvar para a igreja. Amém? Hoje tá bom. Aleluia. Se você conhecer, vamos começar pelo conhecido, né? Mais conhecido. Sou o Todo-Poderoso que abriu meu livro para o meu povo passar. Eu sou
A gente já louvou o hino animado. Agora eu queria louvar esse hino. Fiquei mordido no alto dever. E eu queria que você meditasse na letra desse louvor. Pode ligar para ele. Deus nos chama para a obra. Ligou? Está bem baixinho, bebê. Pode chegar mais. Me ajuda, Jesus. Aleluia. Deus nos chama para a obra, Ele irá trabalhar aonde vê a nossa frente, o Evangelho anunciar. Mas foi bem. Muitos homens no passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara, o Salvador. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Essa é a minha esperança. E eu creio que é a esperança dessa igreja. Que a igreja vai triunfar deste mundo. Aleluia. Vamos estar sobre as trevas. E Deus fala comigo com você para resgatar os perdidos. Posso contemplar o grande dia, a redenção
e poucos são os trabalhadores. Mas o dono da seara, ele diz: rogai ao dono da seara para que ele envie trabalhadores feitos para a seara. E eu quero perguntar nesta noite: quantos estão dispostos a ir à seara do Senhor? Quantos estão dispostos de abrir mão dos seus sonhos, se necessário for, para cumprir a vontade de Deus? Aleluia. Talvez você que estava ontem aqui esteja dizendo: mas rapaz, hoje tem tanta pouca gente que esteve ontem aqui, era para eu estar aqui para ouvir a mensagem. Mas saiba que Deus trouxe nessa noite aqueles da qual Ele queria tratar de uma forma específica aqui nesta noite. Aleluia! Amém? Há um dever, irmãos, e Deus conta comigo, conta com você para cumprir este dever, esta ordem, esta incumbência de pregar o Evangelho, de proclamar pelos vales, pelas cidades, pelos sítios, pelos povoados, pelas tribos, ou até mesmo em comunidades ribeirinhas, quem sabe? Quem sabe tem alguém nessa noite que está entre nós aqui, que as nações o esperam aí fora. Amém? Abra sua Bíblia, o livro de Jonas, capítulo número 1. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas, capítulo número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu não vou cansar os irmãos, pode ficar tranquilo. Eu sei que no meio da semana, principalmente, é muito corrido. Alguns trabalham, alguns vêm afadigados, mas vêm para a casa do Senhor porque tem sede do Senhor, porque entende que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu queria ler apenas o versículo de número 8, para a gente ganhar tempo. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quando o irmão Adivaldo nos falou desse tema, nos passou o tema, eu confesso, Adivaldo, que eu ainda não tinha tentado para este versículo específico. Eu achei muito interessante o tema deste simpósio. Nós podemos ver Deus claramente já no tema deste simpósio de missões. E como hoje já se trata do último dia, eu já quero aqui parabenizar nosso irmão Edivaldo Tavares pela coragem, pela ousadia, a determinação de fazer um trabalho como este. Um trabalho que para muitos pastores é um trabalho já esquecido. Tem um culto de missões? Tem. Uma vez ao mês. Tem um departamento até. Mas para proporcionar um momento como este para a igreja, para tratar de um assunto que é o assunto mais importante da igreja do Senhor, são poucos. E eu louvo a Deus pela vida de Edivaldo e da sua equipe, porque eu sei que ele sozinho não faz nada, né? E eu quero dizer aos amados irmãos de Rocas que nós estamos ali no Círculo Badaru. Dia 8 de junho agora, faz 3 anos que nós estamos no campo eclesiástico de Caicó. Não chegamos lá de paraquedas, pode ficar tranquilo. Nós estamos ali debaixo de uma promessa. Eu não tenho influência no meio ministerial,
inclusive a ajudinha que ninguém. Apenas Deus olhou para mim, miserável pecador, pobre sem nenhum, e disse: eu quero você. E como eu não sou doido, eu disse: eis-me aqui, Senhor. E estamos ali no campo eclesiástico de Caicó, passamos pelo primeiro campo. Alguns irmãos aqui não nos conhecem ainda, né? Por isso que eu faço questão de falar sobre isso. Nosso primeiro campo foi o sítio São Nicolau. Um sítio que fica a mais ou menos 27 quilômetros de Caicó, do centro de Caicó para lá. Sendo que desses 27 quilômetros, 21 quilômetros é de estrada de barro para você chegar lá, nesse sítio. O vizinho mais próximo é mais ou menos 1 quilômetro de onde nós morávamos, a casa vizinha. Para você chegar no próximo vizinho, você tem que andar uns 2 quilômetros para chegar na outra casa. Para chegar no terceiro, mais 3 quilômetros. E aí vai aumentando. Tinha irmão que a gente para visitar tinha que percorrer 12 quilômetros de estrada de barro. Tinha dias que um irmãozinho tinha como vir, para a gente poder buscar esse irmão, precisamos andar 12 quilômetros para ir buscar, 12 quilômetros para voltar para a igreja, 12 quilômetros para deixar o irmão, 12 quilômetros para ir para casa para dormir. Foi o nosso primeiro campo. Porque missões têm desafio. Nós que missão não é estar viajando, turistando. Missões é algo sério, irmão. Já diz o meu pastor que missões, ele diz uma frase que ele diz assim, deixa eu ver se eu lembro, que missões é para a igreja, assim como o sangue é para o corpo. Essa é a frase do pastor Isaac. Missões é para a igreja, assim como o sangue é para o corpo. Se o sangue não circular nas tuas veias, não for bombeado pelo teu coração, você está morto. E uma igreja que ela não vive missões, um crente que não vive missões, está morto. E eu me lembro que quando eu fui ali para o sítio São Nicolau, que a primeira chegada, parece que a gente não vai chegar nunca, é tão distante. Numa época chuvosa, no mês de junho ainda estava chovendo muito. Há 3 anos atrás, quando cheguei, ainda estava chovendo muito. E eu me lembro que a gente enfrentou, logo quando chegou lá, o primeiro desafio foi a gente conseguir chegar lá e não desistir do caminho. Né? Porque tinha a poça d'água daqui e lá na frente da igreja. E o meu missionáriozinho virou um submarino. O caminhão era alto, né? Para mudança, para passar. Aí quando o caminhão ia na frente, eu via aquela onda, parecia que eu estava aqui na praia do meio. De lama. Do meu Jesus. Aí minha esposa começou a se apanhar e disse: nesse lugar não chega não, é? Aqui não corre ninguém não. Porque eu andava, cadê uma casa? Cadê ninguém? Quem foi nos recepcionar até hoje foram os cachorrinhos. Até hoje eu tenho um vídeo dos cachorros. Rapaz, os cachorros estavam mais alegres que a gente. Brincando na beira da estrada assim. Voltava para correr. Por causa da enchia de lá, chove e enche de água, aquela poça, aquela lama que você não consegue nem andar em pé, quanto mais andar de carro, de moto. Mas ali foi o nosso primeiro campo. Eu não estou dizendo isso aqui para promover meu irmão, bichinho, não, nada disso. Mas para mostrar a realidade do campo missionário. Porque às vezes a gente fala de missões e às vezes a gente não tem nem noção do que é realmente missões na prática, em casos específicos, claro. Por isso que eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão e da sua equipe aqui. Não é para ele se inchar, não. Porque se ele se inchar, Deus manda um anjo com um alfinete e ele sai todo, né, irmão? Mas é porque, irmãos, às vezes a gente faz culto de missões, aqui tem promotores de missões, outros estavam com vários promotores. Aí culto de missões, aí bota uma pessoa lá para cá que ela não sabe, ela nem entregar folheto na rua entrega.
mensagem. Enquanto eu e você estamos aqui sentadinhos, cheirosos, com saúde, talvez alguns com conta para pagar, mas está bem. Talvez enfermo, mas está bem, está andando, vai para o culto, com problemas, mas está bem. Tem pessoa nesse exato momento morrendo, sem ouvir a pregação do Evangelho, irmão. Há pastores, missionários sendo mortos nesse exato momento. A sua família torturada, as suas filhas abusadas. O propósito desse simpósio é esse mesmo, é impactar a sua vida. Que ocupação é a tua? Amém? Vamos entrar na mensagem, né? Meus queridos irmãos, eu quero ser bem breve na mensagem de hoje, até porque não precisa de muito arrudeio. O texto é muito claro, a história você conhece bastante. Eu acredito que se eu chamasse um irmão, cada um por um aqui, eles relatavam para mim a história de Jonas, da qual a Bíblia diz que veio a ele, ao profeta Jonas, a palavra do Senhor. Aleluia. Jonas, que era filho de Amitai, veio a ele a palavra do Senhor e disse a ele, versículo número 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus queridos irmãos, a cidade de Nínive era a capital da Síria. O atual Iraque que nós conhecemos. Quem conhece o Iraque? Cenas de muitas guerras religiosas. E que ficava no interior da Mesopotâmia. Era uma nação perversa, uma nação cruel, uma nação imoral. Israel, o povo israelita, o povo hebreu, odiava os assírios, e os considerava uma grande ameaça à sua sobrevivência. E o profeta Jonas, ele não queria que Deus tivesse nenhuma misericórdia de nenhuma nação, exceto a nação de Israel. Quanto mais a nação de Nínive. Jonas, ele não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive, por esses motivos que eu citei. Mas Deus, ele decide chamar Jonas, assim como chamou a mim e a você, para cumprir a ordem. Mas o que me chama a atenção aqui, e aqui eu quero trazer o primeiro ponto, é essa ordem de Deus. Interessante que quando a gente lê o versículo 2, Deus, a palavra vai dizer que Deus, ele traz a palavra a Jonas e diz assim: levanta-te. E aqui eu já aprendo algo, meu irmão. Quando Deus diz levanta-te, que é uma forma clara que Deus fala aqui para o profeta, dá a gente entender que Deus está chamando Jonas para sair do quê? Da zona de conforto. Se eu chegar para os irmãos que estão sentados e dizer: irmãos, levantem-se, porque os irmãos estão sentados, estão confortáveis. Então aqui, Deus, ele chama Jonas da zona de conforto e diz: Jonas, levanta-te. Assim
Deus ele chama Jonas e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado, a sua imundícia, a sua crueldade, a sua imoralidade chegou diante de mim. Só que no versículo número 3, a palavra do Senhor vai dizer que ele se levanta. De fato ele se levanta, mas ele se levanta não para cumprir aquilo que Deus ordenou para ele, mas ele se levanta para fugir de diante da presença do Senhor. Deus fala com Jonas, meus irmãos, de forma muito clara. E aqui a gente entende que Deus ele pode nos tirar desta zona de conforto. Não ache que Deus vai nos chamar quando tudo estiver dando ruim, não. E aqui eu posso falar com propriedade sobre isso, porque quando Deus me chamou para o campo, eu estava vivendo um dos meus melhores momentos. Eu tinha aberto a minha loja, estava com uma loja lá no Planalto, no bairro Planalto, na avenida principal. Para o início de loja, eu estava vendendo muito bem. Eu estava prestes a comprar uma casa. Até hoje eu não tenho casa física, mas tem lá no céu me aguardando, a Nova Jerusalém. Na igreja onde estava servindo, estava trabalhando com os novos convertidos. Minha esposa trabalhando no departamento infantil, ajudando o departamento feminino. Nós estamos envolvidos na obra. Estava tudo muito bom. E Deus me chama. Muitos sonhos. Nós tínhamos uma banda que me acompanhava há quase 10 anos, toda a gente junto, viajando pelo Rio Grande do Norte. Mas Deus me chamou da zona de conforto para cumprir a promessa e de dizer: eu quero você lá no sertão do servidor, pregando o Evangelho. Muitas vezes pregando o Evangelho para uma pessoa, muitas vezes fazendo culto somente com a família, mas eu te quero lá. Então, quando Deus ele chama alguém, meus irmãos, sempre quando Deus vai chamar alguém, Ele nos confronta, porque Ele nos tira da zona de conforto. Muitos se preocupam-se com a edificação do seu próprio reino no país onde atuam, trazendo esta frase para aplicar nas nossas vidas. Muitos de nós se preocupamos às vezes com a igreja local e se restringimos apenas à igreja local. Não, a igreja está bem, não precisamos ir para fora da igreja. Vamos manter apenas os cultos, está tudo bem. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer nos tirar do conforto, de estar dentro de 4 paredes, do ar-condicionado, para sairmos pelas ruas, becos e praças, sítios, povoados, comunidades, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que nós observamos aqui é a fuga de Jonas. Jonas, meus irmãos, quando recebe a ordem de Deus, como eu disse, ele se levanta, mas ele se levanta para o quê? Para fugir. Jonas, ele tenta fugir da presença do Senhor, indo para onde? Para Tarsis. E Tarsis, meus queridos irmãos, era o extremo de Nínive. Era totalmente ao contrário, destino contrário à cidade de Nínive. Tarsis, segundo os estudiosos, hoje é a atual Espanha. E era um importante porto naquela época. A distância de Nínive para Tarsis era aproximadamente de 4.000 a 4.500 quilômetros. Jonas se levanta e tenta fugir para longe do propósito de Deus.
Mas nessa noite o Espírito Santo te convida a voltar para o propósito. Nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para chacoalhar a tua vida e te dizer: não tente fugir do chamado de Deus. Deus quer te tirar da zona de conforto. Deus está olhando para a tua vida. Deus tem contemplado a tua vida. Tu sabe do que Ele te prometeu, do que Ele mandou você fazer. Araia sobre cantarela, sobre cantar. E por que você tem tentado fugir do propósito de Deus? Aleluia! Não é possível fugir do propósito de Deus. Em Isaías 43, versículo 13, vai nos dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode escapar das mãos do Senhor? Quem é que pode fugir de diante da presença do Senhor? Quem é que pode fugir do propósito de Deus? Se Deus mandou tu ir para a direita, por que tu está indo para a esquerda? Se Deus mandou você ir para a esquerda, por que você ainda está indo para a direita? Agindo Deus, quem? Aleluia! Aleluia. Vou fechar até os bolsos dele. Jonas tenta fugir. Se levanta para fugir. Tenta fugir da face do Senhor. Tenta correr para Tarsis, 4.500 quilômetros, sentido oposto à cidade de Nínive. Desce para Jope, pega um navio, paga a sua passagem, entra para dentro do navio, tentando fugir da presença, da face do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, na altura do versículo de número 4, que o Senhor, escute bem, o Senhor mandou o quê? Um grande vento. Quem mandou? O Senhor mandou um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Tem pessoas que chegou aqui nesta noite que o navio está todo quebrado. E deixa eu te dizer uma coisa: se você não ouvir a voz de Deus, o navio vai se quebrar e você vai afundar. Ah, mas é porque eu tenho que abrir mão de tantas coisas, missionário. Mas eu te digo, é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, missionário, eu cheguei aqui, eu não sei porquê, essa tempestade da minha vida não passa. É uma luta que parece que não vai ter fim. Araia sobre não é o inimigo não. É o Deus da tua vida te dizendo: você está no sentido contrário. Volta para o centro da minha vontade. E a tempestade irá se acalmar da tua vida. Tem pessoas aqui, irmãos, eu sinto meu coração, Deus está falando comigo. Pessoas aqui que Deus já falou com ele, Deus já tratou com ele, Deus já tratou com ela. E a pessoa está insistindo. Se Deus mandou você reger um conjunto, por que você fica questionando? Se Deus colocou você à frente do departamento, por que você fica duvidando? Por que você fica recuando? Se Deus te chamou para o campo, por que você não vai?
Você tem que aprender a viver na dependência de Deus. Você tem que aprender a viver debaixo da potente mão de Deus. Sabendo que Ele que te rege para lá e para cá. Para cá e para lá. Para lá e para cá. Jonas tenta fugir. O vento vem contra aquela embarcação. A grande tempestade açoita aquele navio. E ele estava prestes a se quebrar. Aleluia! Os marinheiros que ali estavam com ele começam a temer. Homens que eram experientes. Homens que eram treinados. Glória a Deus! Vê o quanto o vento era forte e a tempestade tão grande que eles começam a temer. Aleluia! E a Bíblia diz que eles começam a clamar pelos seus deuses. Eles se desesperam. Eles começam a lançar no mar suas fazendas, ou seja, os seus bens, aqueles que eles carregavam, que estavam dentro do navio de precioso. Eles tentam solucionar aquele problema. Acredito que naquela hora o navio já estava quase coberto d'água. Mas não tinha jeito. A Bíblia diz que eles tentam aliviar o peso do barco. Porém, Jonas, ele desceu aos lugares do porão. Interessante. Ele desce para os lugares do porão. Me diga uma coisa, porão. Quando se fala em porão, a primeira coisa que a gente lembra é de escuridão, não é? Tem muita gente que está na escuridão, mesmo estando dentro da igreja, porque está desobedecendo à vontade de Deus. Tem muita gente que está lá escondido no porão, está lá no escuro, na escuridão. Jonas estava lá no porão. A Bíblia diz que ele se deita e vai dormir. É aquele crente inerte. Ele já está morto. Ele já está numa profundidade tão grande de miséria espiritual que ele está ali inerte. Sabe aquele crente que escuta? O que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu estou na frente do departamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele está perdido, sem rumo, sem direção. Jonas estava desse jeito. Até que aqueles homens, o mestre dos marinheiros, chega até ele e dizem: o que é que tu tem, dormente? O Espírito Santo de Deus te pergunta: o que é que tu tem, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Olha só. Levanta-te e invoca o teu Deus. Por que eles disseram isso? Porque eles já clamaram os deuses dele. E nada tinha mudado. Porque o Deus que acalma a tempestade é o Deus dos crentes. É o Deus dos crentes obedientes. Aleluia, que ouve a voz de Deus. Ele já tinha batido o tambor, já tinha colocado mesa branca, já tinha jogado búzio, já tinha feito de tudo. E a tempestade lá açoitando aquele navio. Aleluia. E eles diziam entre eles: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Aleluia! E tu dizes: qual é a tua terra? E quando eu estava sentado aqui, quando foi feita a leitura da palavra,
ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E nessa noite o Espírito Santo nos pergunta que ocupação é a minha, é a tua, é a nossa. De onde foi que tu veio? Tu se lembra de onde tu veio? Tu se lembra quem tu era? E tu se lembra que alguém pregou para você que você está aqui para ser fruto da missão, da pregação do Evangelho? Qual é a tua terra? A tua terra é aqui ou a tua terra é a Canaã celestial? E por que você está envolvido em tantas coisas? E por que você está trocando o tempo do Senhor pelas coisas deste mundo? Por que você está preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Por que você está preocupado com a tua saúde, que o dono da saúde é Jesus? Que ocupação é tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? A minha terra não é aqui, meus irmãos. A minha terra é a Canaã celeste. Se a tua terra é a Canaã celeste, abre a tua boca para adorar o dono da tua vida nessa noite. Aquele que te chamou, aquele que te tirou do lamaçal de pecado, te deu um banho com o seu sangue carmesí e te colocou aqui no meio de príncipes e de princesas. E te deu uma ordem. E por que você está tão preocupado? Eu sou mercado, não sou eu que coloco o pão na tua mesa? Não sou eu, Deus, que me dá saúde? Não sou eu, Deus, que te veste? Não sou eu que tenho globo terra na palma da minha mão? E por que inquietação? Por que preocupação? Eu não já ordenei a teu favor? Eu não já mandei? Aleluia! E por que você se esconde? E por que você foge de mim? Você quer que eu te leve daqui? E de que povo és tu? Você pertence ao povo de Deus ou pertence ao povo aí fora? Faça essas perguntas para Jonas. Eu já vou encerrar. Ele responde: eu sou o povo hebreu, eu sou o povo de Deus, eu sou crente. Eu acho que ele diz: é crente, e está fugindo do teu Deus.
sabiam, os homens sabiam que ele fugia diante da presença do Senhor. Porque ele mesmo tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Vai, me diz aí qual é a solução. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Está difícil, tá? Depois não obedecer ele não, para ver se não vai engrossar mais. Está doendo, tá? Vai doer mais. A porta está fechada? Não faça não o que ele está mandando. Porque não tem assim, meu irmão. Se Deus ele chama alguém de uma forma específica para algo, e essa pessoa ela diz: não, eu não vou, Senhor. Eu não quero. Está tão bom assim. Aí Deus diz: meu filho, vá para mim. Está tão bom aqui. Final de semana é sol de água fresca. Final de semana eu vou com meu filhozinho ali. A sua carninha. Está tão bom minha rede. Está tão bom. Vou no beach park com minha família. Vou tomar um banho na praia do bem, um beijinho de tapioca. Está tão bom. Aleluia! Depois fica no teu beach park. Fica. Fazendo igual o menino sortudo, o pai falando com a criança e a criança não dando meu ouvido. O negócio vai engrossar mais. Aí a Bíblia vai dizer que e ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Olha só a solução. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa me sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam e esforçavam-se, pois por alcançar a terra, mas não podiam. Sabe o que eu entendo aqui? É que esses homens tentaram ainda ajudar. Não, vamos tentar de outra forma. Não, precisa lançar você do padrão. Vamos remar, vamos se esforçar que vai dar certo. Não adianta não lutar contra a lei, não. Aleluia! Tem gente que fica remando, né? Ele já pra cá, ele vai pra lá, pra cá, remando. Sabe que sai do canto? Pô, daquele crente que nasceu com a vida dele tá lá, estagnada, parada. Ele não manda nem pra frente, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro, nem pra mais. Nem deixa ninguém ir também pra frente. Esses homens estavam desse jeito. Não ia pra frente, não ia pra trás, não ia pro lado, estava lá, parado. Por causa de quem? De um crente desobediente e morto. Teimoso. É capaz que você saia daqui hoje sem ter o desejo de fazer algo com Jesus. Então clamaram ao Senhor, com S maiúsculo, e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Antes eles estavam rogando a quem? Aos seus deuses. Agora eles estavam rogando a quem? Ao Deus dos céus. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cerrou o mar na sua fúria. Irmãos, é muito sério isso. Às vezes Deus tem algo com uma pessoa e toda a família sofre. Eita Deus! Filho sofre, mulher sofre, ou às vezes o marido sofre por causa da mulher. Oh, meu Deus do céu! Eita Deus! Só porque não quer ouvir a voz de Deus. Ele vai não ouvir a voz de Deus. Obedecer aquilo que Deus manda. Eu vou dizer uma coisa a você. Desses 3 anos que eu estou no campo, eu tenho experimentado coisas
tivesse ainda morando no Natal aqui, meu emprego, minha loja, tudo, eu não teria vivido, meu Deus. Aleluia. Para encerrar, agora já se foi, meu Deus, está tão bom, eu queria saber tudo, mas eu vi só. Lançaram Jonas, você já sabe do fim da história. Jonas cai no mar. Deus providencia um grande peixe. Jonas é engolido pelo peixe. Não bastava a tempestade, agora foi engolido pelo peixe. Lá no capítulo 2 nós vemos a oração de Jonas, que ele disse que se via como se estivesse no inferno. Deus começou a tratar com ele lá dentro do ventre do peixe. Até que Deus teve misericórdia de Jonas. Cuidado, Jonas. Deus faz com que aquele grande peixe vomite Jonas aonde? Na beira da praia, na cidade de Nínive. Sabe o que isso nos ensina, irmão? Que a gente não consegue fugir do propósito de Deus. Tu vai de um jeito ou de outro, mas tu vai. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ele passou ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, mas eu acredito que para ele foi uma eternidade. Até que ele foi vomitado. E a Bíblia diz que Jonas, ao chegar na cidade de Nínive, ele prega o evangelho ali, mesmo ele querendo ou não, mas ele prega. E aquela cidade toda se arrepende e se converte ao Senhor Jesus Cristo. Até o rei daquela cidade se converte. Ele se veste de pano de sábio, proclama um jejum como sinal de humildade, se humilham perante a presença do Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem dizendo: não tente fugir da presença de Deus, porque senão Deus vai te pegar. É melhor você obedecer a voz de Deus, não precisar passar pelas tempestades, não precisar passar pelo ventre do grande peixe e cumprir o propósito de Deus, porque o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus sempre vai ser o melhor. Pode ser o sertão, pode ser o que for que Deus te mandar. Vá, faça. Pode ser liderando um departamento, pode ser andando pela rua apenas trazendo uma literatura. Você não precisa, meu irmão, até mesmo ter um departamento para você trabalhar. Você precisa apenas ouvir a voz de Deus e ir pregar o evangelho a todo mundo. Que Deus te abençoe. Que você volte para o centro da vontade de Deus. Que a ocupação é a tua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Eu quero replicar as palavras que você mencionou. Que palavra boa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Débora nos trouxe aqui uma ministração para Jesus, não é isso? Durante a mensagem. Graças a Deus, Jesus é bom e misericordioso. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Se tem, levanta a sua mão, nós iremos orar por você. Se não tem, desde já eu quero agradecer. Agradecer a Deus por esse simpósio. Como eu falei ontem na abertura, foi um propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Coisa planejada há uns 30, 40 dias antes. E graças a Deus o Senhor tem realizado o desejo do nosso coração. E aqui eu quero, antes de concluir os agradecimentos, eu quero fazer uma ratificação, né, pelo nosso grupo aqui. Posso orar por você, né, Débora? Débora, que eu falei errado, mas tudo bem. Quero apresentar a nossa irmã Meire, a vice, né, do nosso irmão André, né? Esteve aqui conosco porque por motivo de trabalho, não é isso? Irmã Meire, uma bênção também em nossa vida. Muito, tem nos auxiliado também quando é chamada, e ela tem nos ajudado. E aqui, irmão, quero agradecer. Eu anotei até aqui algumas
pessoas que eu não posso deixar de agradecer. Primeiramente a Deus, né, o nosso pastor, pela confiança, né, representado aqui pela pessoa do nosso pastor Presidente Emanuel. Quero agradecer às irmãs Fran, nosso irmão Mateus, né, nosso irmão Cleito e Simone, né, esse casal tem sido uma bênção, né, no Belém, aqui local, pela presença dos conjuntos, tá certo? Deus nos abençoe. Eu posso orar por você e vivo por Cristo, tá certo? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Também eu quero fazer um agradecimento para o irmão João, também ali, nosso irmão, que hoje ele não pôde vir, estava aqui conosco, mas não pôde vir hoje. Quero agradecer a minha esposa, né, por tudo, pela, assim, o auxílio que ela tem me dado, o suporte, que é muita coisa para resolver, e o Senhor tem usado ela como coluna. Eu quero louvar pela vida da minha esposa, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial pelo casal, eu digo assim, de obreiro, irmão Jandir e irmã Selma. Eu não posso sair desse simpósio sem agradecer a essas duas pessoas que prontamente aqui na estrutura que a gente arrumou da estrutura para o culto, né, para esse simpósio. A irmã dela é testemunha disso. Esse homem e essa mulher, mesmo como não sabe, a igreja está em reforma, tudo espalhado, tudo pela organização, até porque está nesse processo. E esse homem e essa mulher nunca diz não é só para a gente, não, é para toda a igreja. É o exemplo de casal que nós devemos sempre observar e seguir. É a mordomia, é o trabalho, é a servidão que eles fazem com alegria. Aqui eu não posso de forma alguma deixar de agradecer. A irmã Holanda também, quero agradecer a ela, por esforço. Hoje ela sabe a dificuldade mas ela nos ajudou. A irmã Tânia também, a sua filha, enfim, por todas aquelas que nos ajudaram, diretamente e indiretamente. Então, peraí, eu vou receber uma pessoa, quando eu tenho aqui, a irmã Débora, em nome de Jesus, eu me perdoe se eu não agradecer essa mulher, por tudo que ela fez aqui conosco, no sábado, no domingo, aqui nós dois, um ajudando o outro, programando, fazendo, pensando que o que seria melhor desse simpósio, graças a Deus. Enfim, aqui eu acho que eu encerro meus agradecimentos, tá certo? Se eu esqueci de alguma pessoa, me perdoe, mas meu coração é grato, tá certo? Por cada um que nos ajudou, tá certo? Nessa realização, desse desejo, né, que o Senhor nos ajudou dessa forma. E só lembrando, as camisas, amanhã fecharei o pedido. O Senhor colocou no nosso coração para nós fazermos a camisa por lembrança desse simpósio. Primeiro simpósio de missões, então a gente tem uma camisa e amanhã vou fechar o pedido. Ainda tem. Quem desejar é só entrar em contato comigo, tá certo? E ainda tem algumas vagas para eu acho 2 ou 3 ainda, pessoas que se quiserem, ainda dá tempo. Então aqui vai meu agradecimento a todos, a Igreja do Senhor, um grande conjunto que estava aqui todos os dias, esses 2 dias. Enfim, em nome de Jesus, obrigado, em nome de Jesus. E agora eu quero passar de volta, né, a direção do nosso pastor Emanuel. Sim, antes tem uma cantina ali fora, tá certo? Mas justamente para ajudar, é uma cantina missionária, tá certo? Essa cantina vai ser toda destinada ao nosso missionário, tá certo? Uma cantina missionária e um preço acessível, R$4. Tudo que tiver lá é R$4, tá certo? Salgado, pudim, bolo, tá certo? Então aquele que puder, e quem ainda sabe de casa no jantar, se puder nos ajudar, eu agradeço de coração. Amém? Pastor Emanuel, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Vamos concluir o trabalho. Graças a Deus, eu quero dizer para os irmãos que amanhã, irmãos, é culto de Santa Ceia. Aqui na nossa igreja, todos os irmãos estão convidados para estar conosco, em nome de Jesus. Vindo à festa, que é o culto de Santa Ceia. Glória a Jesus. Queremos, em nome do pastor Haroldo, agradecer ao missionário Daniel, sua esposa, que vieram cooperar nesse trabalho, nesse simpósio de missões. Saiam daqui, sintam-se abençoados por Deus.
por entregar aquilo que Deus nos entregou para que entregasse. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por ele. Ele vai estar retornando para Caicó, hoje de novo, para que Deus guarde ele até chegar ali na sua casa, na sua família. Eu quero convidar ele aqui na frente, a esposa também, por favor. Gentileza. E para meus irmãos, que os irmãos ajudem, né? Ali, a cantina, porque os recursos será designado para o resto da família. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar mais ainda. Tá? Eu quero deixar para Daniel o livro de Números, capítulo número 6, e os versículos de número 24 ao 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero convidar o irmão Adelson para estar orando, apresentando o certo Senhor, agradecendo a todos os irmãos que vieram cooperar, que vão do setor, das congregações, em nome do pastor Haroldo. Agradecemos a cooperação em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos estender as mãos sobre esse casal em nome de Jesus. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, neste momento nós queremos, Pai, interceder por este casal missionário, a qual, Pai, não é esforços para fazer a tua obra, para fazer missões, Pai. Esta noite nós queremos te pedir, reveste este casal, brinda, Pai, com o poder que há sobre as mãos, Pai. Leva eles em segurança, em retorno para o seu lar, para o seu lar, Pai. Este momento nós queremos que o Deus nossas orações em um só propósito. Ele para eles em seu caminho, guarda eles nas pelejas, ó Pai, para que eles venham chegar, ó Pai, ao seu destino em segurança. Pai, neste momento, junto com a igreja, eu oro e clamo e te peço, ó Pai, acompanhe isso assim como o Senhor fala no Salmo de número 91. Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, ó Pai, faz ele e ela, este casal, está debaixo da tua sombra e sabendo que o Senhor está guardando eles, aleluia, naquele lugar, para que o seu nome venha a ser glorificado. Protege, guia, leva, aleluia, e dá livramento para a glória do teu nome. E só que esse casal vai continuar fazendo a vontade de Deus, ganhando vidas, aleluia, e multiplicando rebanho lá naquele povoado. Diga assim: Deus, diga para Deus, guarda este casal e faz eles, aleluia, multiplicar para o teu reino, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, não saia e receba a bênção apostólica. Muita reverência nessa hora. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Quem pode dizer amém? Amém.